Como está a cidade que foi tomada pelo ICE e outros agentes federais? E os brasileiros que moram lá, como estão lidando com esse cenário atual? Eu fui a Everett, na região de Boston, para saber como as autoridades e a população vêm convivendo com grandes operações da imigração. Nesse vídeo, eu entrevisto a vereadora Stephanie Martins, uma brasileira, uma voz que ecoa em prol dos imigrantes e na linha de frente na denúncia contra o todo-poderoso da cidade, acusado de desviar verba pública em benefício próprio. Entrando aqui agora em Everett, aqui na Broadway, que é a rua principal aqui da cidade. Vamos dar uma olhada para ver como é que está o comércio por aqui, como é que o povo imigrante está convivendo aí com essas batidas aí, operações do ICE extensivas aí, especialmente aí nas últimas semanas. Vamos conferir. Gravo esse vídeo aqui numa quarta-feira, por volta das 3 da tarde. Então, horário comercial, um dia de muito movimento aqui em Everett, na rua principal aqui da cidade. Tá bem cheio aqui hoje, bem engarrafado. Estamos a caminho ali da prefeitura. Vamos conversar com a vereadora da cidade, a brasileira Stephanie Martins, para ela passar para a gente o que está acontecendo aqui, de fato, como as autoridades estão reagindo a essas operações do ICE. O Cruzado da Fronteira, o Tom Homan, falando que veio para Boston e trouxe o inferno, prendeu aí centenas e centenas de imigrantes. E nós estamos aqui, a caminho da prefeitura. E tá bem busy aqui, bem movimentado mesmo aqui. Engarrafado, tô parado aqui no trânsito, ó. Aí o busão da cidade, passando aqui no Everett Bank. Muito bem, olha, eu tenho a honra de entrevistar aqui a Stephanie Martins, brasileira, vereadora aqui pela cidade de Everett, e a gente vai conversar sobre esse momento aí tenso, né, em relação a essas operações aí do ICE, em conjunto com outras agências federais, uma semana muito intensa aqui na cidade, e eu quero saber dela, como Everett vai reagir, né, diante do que disse, inclusive, Tom Homan, segundo ele, já sendo um inferno, é um inferno chegando aqui em Boston. Então, Stephanie, obrigado por você me receber aqui na prefeitura. Estamos aqui na sede, que sede bonita aqui da prefeitura. Prazer falar com você. Prazer, muito obrigado. Bem-vindo à nossa Câmara dos Vereadores aqui na cidade de Everett. É um prédio público, está aberto a todos, venham nos visitar. Infelizmente foi uma semana difícil, a gente viu ações do ICE começando na segunda-feira, na terça-feira, até meio discretamente no início, algumas batidas em casas específicas, e depois a gente viu essas operações se escalarem sem maiores manifestações da cidade. Então não houve nenhuma comunicação com a Câmara ou através do prefeito. O que eu tive informação foi através do chefe de polícia, que foi até bem solícito, mas até ele foi deixado de fora de algumas das informações. E, como eu disse no início da semana, foi uma coisa mais, assim, direta. A informação que a gente recebeu é que eles estavam atrás de criminosos e pessoas com passados criminais específicos. Porém, depois a gente começou a ver carros de trabalhadores, de imigrantes, com nomes de imigrantes nas vans sendo parados. Começamos a ouvir histórias de famílias que o marido foi levado, não tem recorde. E, infelizmente, o domingo foi o dia que escalaram as operações e foi um dia que eu passei 20 minutos no telefone com o chefe de polícia que nem sabia que eles estavam aqui. E depois a gente veio ver na notícia que foi o secretário que estava presente na cidade e parece que foi quase uma demonstração para ele. Então a minha insatisfação e até a declaração pública que eu fiz usando a minha rede social foi que nós precisamos de mais liderança do nosso prefeito na cidade de Everett. A gente viu essa liderança na prefeita de Boston, que falou que Boston não seria um lugar que o ICE faria o que quisesse. Porém, na cidade de Everett,
virou um playground para eles atingirem a meta deles de prisões de imigrantes. Então... Foi realmente muito assustador, né? Segundo dados oficiais aí do próprio governo, né, do Tom Homan, lá o Kizar da Fronteira, foram 370 prisões durante 6 dias. Destas 370, 205 prisões aí, segundo eles, né, de pessoas, de imigrantes criminosos. Só que a gente tem um montante de 165, né? Podem ter sido levadas sem nenhum antecedente, né? Exato. E na cidade de Everett houve até um caso de uma pessoa que teve um incidente criminal de violência doméstica há anos atrás e que agora já é cidadão e foi levado assim mesmo. Mesmo tendo se tornado cidadão? Mesmo se tornando cidadão. Eles vieram ainda atrás da pessoa. Olha isso. E aqui na cidade de Everett eu posso confirmar que a imigração esteve presente todos os dias da semana e mais na parte da manhã. E eu, em uma outra entrevista para o jornal do Boston Globe, eu falei que todas as comunidades, seguro dizer que toda comunidade imigrante não quer ter criminosos, né? A gente não quer saber que a pessoa que mora do seu lado matou alguém no Brasil e está aqui, ou então que estuprou uma criança. A gente quer realmente que os criminosos sejam punidos, sejam levados, mas a gente não quer que o cidadão residente normal tenha que viver com medo de até mesmo ir num restaurante pegar uma marmita, porque o ICE não teve a mínima descrição de fazer prisões de maneira mais... comedida, né? Exato. Porque as prisões sempre aconteceram, tanto que a gente tem um índice aí de 400 mil prisões por ano, né? Mais ou menos nisso também é o número do Joe Biden em deportações. Então, as deportações sempre foram uma realidade, elas sempre ocorreram. Mas o que está acontecendo agora, né, parece que é uma espetacularização, né? Parece que tem que mostrar para o mundo, olha o que nós estamos fazendo, né? Correndo atrás de pessoas na rua, né? Então parece que agora eles não estão fazendo a menor questão de, como você disse, né, de usar essa descrição, né? Sim. Hoje mesmo aqui, até antes da entrevista, eu tive a oportunidade de falar com o nosso chefe de polícia que esteve presente aqui no prédio, falando para ele sobre a minha preocupação em relação à cidade, porque você quer apreender criminosos, talvez venha 1, 2 vezes na semana, agora você vem todos os dias da semana. Ou então a questão da preocupação com o que eles chamam do colateral, né? Sim. Que às vezes eles estão procurando, eu usei esse exemplo, eu falei pro chefe, eles estão procurando Stephanie Martins com carro branco, então isso dá para eles permissão de pegar 30 outras pessoas com carro branco e levar? E, infelizmente, Everett é um lugar com bastante imigrantes sem status, mas sem recorde, sem antecedente. Sim. E o que o chefe de polícia disse? Como é que ele pretende reagir a isso? Olha, para a tristeza da população imigrante, ainda temos um grande problema da educação em relação à imigração americana para os americanos. Então, o chefe de polícia nem entendia, porque quando foi usada a palavra ilegal, aí eu tive que falar assim, olha, nós temos pessoas boas que foram vetadas, que aplicaram para o visto, que entraram pela porta da frente, que o visto venceu e essas pessoas venderiam um rim para aplicar para o green card, mas não existe a oportunidade porque é bem específico as categorias que você qualifica. Aí a resposta dele foi, então como a gente conserta isso? E aí eu falei, chefe, bem-vindo à luta do imigrante de décadas. Tenta falar para ele a expressãozinha immigration reform, né, para ele ver se entra na cabeça o que pode significar isso, né? Eu falei, olha, a cada presidente, a cada eleição existe o sonho da reforma imigratória. Aí ele falou assim, não entendo porque alguém que está ali, que você já conhece, que é uma pessoa boa, que mora aqui há 15 anos, não pode obter um green card. Eu falei, exatamente, esse é o problema que nós estamos lidando. E essas pessoas não são más pessoas, simplesmente não têm a oportunidade de aplicar para o green card. E nós estamos falando de quantos imigrantes hoje aqui, a estimativa aqui de Everett? Olha, a gente tem um grande problema com a questão do censo, não só de não ter pessoas suficientes que participam do censo para reportar a presença dos imigrantes aqui, mas também a classificação incorreta do brasileiro, que às vezes se reporta como branco, né, como other, mas Everett já é oficialmente uma cidade que tem a maioria de minoria, então pelo menos quase 60% da nossa população declarada no censo é uma população imigrante. E diversa. Mas desses imigrantes, sabemos quantos brasileiros, mais ou menos? Quanto eles representam aqui para a cidade?
Eu não sei exatamente, mas eu sei que desses 60%, a maior parte dos imigrantes em Everett são brasileiros, e depois são os haitianos, e aí a gente tem os hispanos centro-americanos, e temos agora uma nova população também de vietnamitas, temos Nepal, temos indiano, mas os brasileiros ainda são a maioria. Maioria. E você anda aqui pela Broadway, né, que é a rua principal aqui de Everett, você só vê comércio brasileiro, né? Tem de tudo aqui, restaurante, padaria, tudo, né? Que foi outra questão que eu abordei com o chefe de polícia, que como cidade, e me decepciona muito que o prefeito não esteja tendo essa conversa, porque como um representante eleito dessa cidade, nós temos que continuar funcionando como uma cidade, e afeta a economia da cidade. Quando o Trump entrou na presidência e começou a ter essas conversas sobre imigração, a gente já teve um período de muita dificuldade entre os businesses, que até salões reportaram que as pessoas não estavam indo, os restaurantes, mas depois que eles começaram a prender pessoas no estacionamento de restaurante, na esquina do restaurante, aquilo afetou mais ainda. Hoje eu ouvi falar também de venda de carros, que foi terrível em Everett, East Boston, pessoas devolvendo também, que não querem mais assumir uma dívida, não sabendo se precisa guardar dinheiro ou se vai ser mandado embora. Inclusive, já aproveito a sua presença e a visibilidade para anunciar que no dia 5 de abril nós vamos ter um fórum de informação dos imigrantes para os brasileiros, os hispanos e os haitianos, combinado, que vai ser na igreja, na 460 da Broadway, 2 horas da tarde. Vamos ter o Mira, vamos ter advogados, vamos ter os membros das organizações que ajudam os imigrantes aqui em Everett, vamos ter o MAPS também para os brasileiros. Sim. E é um evento aberto para todo mundo. Um evento aberto para todos, para a gente poder estar falando sobre como responder, como se preparar, o que acontece se você é deportado e você é proprietário de um imóvel. Então a gente vai tentando informar a comunidade sobre tudo isso. O prefeito, como é que ele está reagindo? Vocês têm contato com ele? Ele é o tipo do prefeito que eu conheço muitos políticos que são muito pró-imigrantes. Posso citar aqui alguns deles, o Jamie Eldridge, né, que é senador lá pelo distrito de Marlboro, você também, que é uma guerreira, uma batalhadora, e tantos outros, né? No caso do Carlos de Maria, prefeito daqui de Everett, ele é sensível a essa causa do imigrante? Olha, nós temos primeiramente um problema crônico de comunicação e conexão do prefeito com a comunidade, que ele não sabe quem são os grupos, o que eles fazem, não tem um canal de comunicação entre a comunidade e o prefeito. Igual, por exemplo, durante essas batidas do ICE, eu recebi várias chamadas de vários focos diferentes e o prefeito não tem essas conexões e não procura. Mas tipo, ele não quer ter essa conexão também? Ou é algo que ele vai deixando levar? É uma desconexão crônica que existe de maneira assim, não só de gerenciamento da cidade, mas em questão de crise migratória. Houve um evento ano passado que ele falou no Oliveiras e ele fez um comentário que gostaria muito que para a pessoa se tornar cidadão não demorasse tanto tempo. Aí eu falei, gente, realmente ele não entende. Então existe com ele também um problema dele não entender. Ele ainda tem a mentalidade antiga dos italianos, que você chegou aqui, ficou tanto tempo e você gratuitamente recebe a sua cidadania. Então, eu não entendo essa mentalidade, porque por que alguém não aplicaria se tivesse a oportunidade? Não, e eu acho até que é uma questão também de, acho que a palavra é essa que você usou bem, a conexão mesmo, né, pelo fato dele, é uma cidade que arrecada e muito, né, devido à mão de obra, né, ao trabalho do imigrante, né, seja ele qual for, brasileiro, haitiano, seja de onde for. O que essa cidade arrecada aqui muito se deve ao trabalho desse imigrante. Então ele deveria estar mais presente também na vida dessa comunidade. Não basta só ficar olhando para quem vota, né? Mas eu posso te dizer, o que realmente move a visão do político, especialmente americano, é o voto. Então a pessoa pode contribuir, pode pagar imposto. Se você não está votando, ele não vai prestar atenção porque ele pode fazer o que quer e ainda ganhar a eleição sem agradar você. E aí, mas o salário dele vem desse dinheiro, né? O salário dele vem desse dinheiro. E que não é pouco. Não é pouco. É um belo salário que o Carlos de Maria ganha aqui. Então parece que ele está completamente alheio então ao que está acontecendo aqui na cidade em relação às operações. Pois é, então o chefe de polícia está tentando estar mais engajado, mas ele mesmo falou para mim que existe uma relação pública que mostra as pessoas que foram apreendidas durante a operação, uma lista do ICE, e que essa lista não foi atualizada até o final da semana, então até o nosso chefe de polícia foi deixado fora, e ele está em conversação com outros chefes de polícia de outras cidades, como Lynn, que houveram essas batidas também, e eles estão vendo como eles podem se mobilizar para conversar com o Homeland Security
para organizar a forma de que estão sendo feitas essas operações. Eu tive informação de que eles seguem aqui em Everett, né? Pelo menos aí a gente tem visto alguns vídeos, é bom a gente dar uma checada, porque os 6 dias, vamos dizer assim, foram os 6 dias de inferno, né? Que o Tom Homan quis batizar, né, as suas operações, que ele disse que traria o inferno aqui para Boston, meio que politizando também, né? Querendo polarizar com a Maura Haley, a governadora, com a Michelle Wu, que é a prefeita de Boston, né? Falando um pouquinho agora do Carlos DeMaria, eu sei que também você trava uma batalha aqui nessa prefeitura, né? Aliás, quero te parabenizar, gente, para quem não conhece, a Stephanie Martins é uma mulher que tem a vocação para a vida pública, realmente, já conheço ela já há algum tempo, né? E ela se tornou vereadora, já está em quanto tempo como vereadora? Esse é o meu 3º mandato. Que a cada 2 anos? 6 anos, já é o 6º ano que ela está como vereadora. E a mulher está querendo derrubar o prefeito aqui, rapaz. Eu queria que você falasse um pouco dessa história. O que está acontecendo aqui, Everett? Então, na verdade, não é para derrubar o prefeito, ele está se derrubando através de atividades ilegais com dinheiro público. Então, foi entregue para a presidente da Câmara uma investigação que foi feita por uma agência independente do Estado, que é o Inspetor-Geral, que foi uma investigação de 3 anos, na qual foi determinado que ele recebeu fundos de pensão ilegalmente, que também foram escondidos no orçamento da cidade para que eles não fossem revelados desde 2016 a 2022. Eu ainda não estava na Câmara na época que votaram para aprovar essa proposta, mas ela foi aprovada para ter uma pensão de 10 mil por cada mandato de 4 anos, que ele transformou, de alguma forma, na sua interpretação própria, em 40 mil anual, que saía de uma outra linha do orçamento, não sendo do departamento dele, que ninguém sabia até 2022, quando eu já era vereadora, descobrimos e votamos para retirar. Então, agora, como presidente da Câmara, a gente fez uma demanda formal pedindo encarecidamente que ele devolva os $180 mil do povo. Foram quantos? 180 mil dólares, ok. Parte dos 180 mil inclui 30 mil que ele pediu para ser pago antes mesmo da lei passar. E pagaram ele sem os formulários de transferência de fundos, e tudo isso está relatado nessa investigação de 16 páginas, que inclusive está publicada no meu Instagram, e ela é pública. Você pode até fazer um Google, tá também no site do Attorney General. Só para a gente tentar elucidar isso aqui, para fazer um resumo. Então, ele teria o direito, o que você chama aqui de longevidade, né, que é um bônus, né, que o servidor público aqui da cidade recebe, mas é um valor bem ínfimo, né? E aí ele transforma esse bônus, que seria para a cada 4 anos, um conjunto de 4 anos, que é um termo, e aí ele passa a ganhar esse bônus anualmente. E aí ele entende que esse dinheiro que seria incorporado ali a cada 4 anos, ele passou para anual. E aí por isso chegou aí esse montante de $180 mil, é isso? Nós ainda estamos tentando entender a matemática, nós dois aqui juntos também, mas sim, ele entendeu que eram 10 mil a serem pagos por cada mandato, e porque ele já tinha servido 4 mandatos, ele se sentiu, então, no direito de receber 10 mil para cada um dos 4, que foi 40 mil, a serem pagos anualmente, em longevidade. E aí, quando ele completasse o próximo termo, ele ia mudar para 50. E aí ele recebeu 50 mil por ano. Entendi. Então, mas ele se baseia no quê? Porque ele está fazendo isso na cabeça dele como se estivesse fazendo dentro da legalidade. Ele está, segundo ele, amparado pelo que diz o texto lá. Não, o que diz ele é que a interpretação dele é correta. Porém, eu tenho a interpretação que o dinheiro do Banco Central deve vir para minha conta. Então, agora a nossa briga, após pedir ele para devolver o dinheiro e ele não devolver ainda, é que ele pare de usar o dinheiro público para pagar advogados, para defendê-lo de devolver o dinheiro que ele pegou. Que no entendimento aqui da Câmara, é um entendimento que ele pegou esse dinheiro indevidamente. É isso. Na verdade, não é nem o entendimento da Câmara, foi a decisão feita pela investigação de 3 anos do Inspetor-Geral do Estado. Foi entregue para a gente um documento dizendo que foi declarado que esses fundos foram obtidos de maneira ilícita e que devem ser pagos de volta. Nós estamos falando aqui de corrupção, né? O nome disso, né? Estamos falando. Estamos falando de corrupção, porque no Brasil, aqui é mais sofisticado, né, meu povo? Aqui eles falam inapropriado. Aqui é sofisticado, né? Fala que é dinheiro indevido, né, e tudo mais. Lá no Brasil, senta, negocia, já vem lá com um pá, quanto é que você quer, vota comigo e pronto. Aqui não, aqui é um bônus. É o longevity, né, que fala, que é a longevidade. Então,
Olha, mas isso pode acarretar aí na perda de mandato? Como é que funciona esse sistema aqui, Stephanie? Não, antes de a gente falar sobre isso, de volta na longevidade, eu conversei com um bombeiro que já trabalha mais de 20 anos como bombeiro. Ele falou, gente, quando eu aposentar, eu ainda não vou ter chegado a $40 mil. E aí o prefeito recebendo $40 mil por ano. Por ano. E outros funcionários da prefeitura recebendo $400 no final de 20 anos de serviço. Mas sobre as consequências, infelizmente, a gente espera, como a Câmara, que as consequências venham do nível estadual. Como a Câmara, a gente tem feito o que a gente pode, que foi o pedido, a demanda para ele pagar o dinheiro de volta. Só para você saber, já foi pago até hoje para esse mesmo escritório de advocacia que está representando ele, desde 2022, mais de $1 milhão e $400 na defesa dele, de coisas que nem foram... Peraí, ele pagou $1 milhão e $400 mil para a defesa? O advogado dele é quase $1.800 a hora. Então ele está gastando $1 milhão para devolver 180? Para não devolver 180. Peraí, doesn't make any sense to me. Peraí, eu vou gastar... É porque o dinheiro não é dele que está pagando o advogado. Pois é, porque tipo assim, né, eu vou gastar 10 vezes a mais para não devolver um dinheiro, né? É porque devolver a sentença de culpa. Era mais barato devolver o dinheiro. Exatamente. Mas aí tem a questão política, né? Porque aí ele devolveu um dinheiro, ele assume a culpa e aí ele vai ficar mal politicamente, né? Então, estamos considerando como Câmara processar para que ele pare de usar os advogados, especialmente agora que foi declarado que ele está numa posição contra a cidade, então ele não pode usar dinheiro da cidade para ajudar ele a lutar contra a cidade. Então... Que loucura isso. Mas ele tem algum amparo legal para isso? Ele pode contratar advogado e pagar com recursos públicos? Então, o problema é que a cidade usa serviços de advogados de fora da cidade para várias coisas. Uhum. E durante esse tempo não estava sendo relatado para a Câmara que os advogados estavam sendo pagos para essa investigação. Inclusive, a gente pediu cópia dos invoices, como eu falo, das notas... Da nota fiscal. Da nota fiscal. E... eles colocaram vários serviços legais que foram feitos para casos diferentes no mesmo nome. Então, foi outra coisa que mostra a intenção de esconder. E, pelas nossas leis na Câmara, você tem que, toda vez que o prefeito for contratar uma nova firma de advocacia, ele tem que vir mostrar o contrato e receber permissão. Mas o que tem acontecido é que, enquanto eles têm dinheiro no departamento deles, no departamento legal, eles têm usado aquilo para pagar advogados sem falar pra gente. Mas não tem que passar pelo crivo aqui da Câmara para ter a aprovação dessa banca de advogados? Teria que ter, e eles não fizeram, eles somente vêm para frente da Câmara quando precisa mover fundos. Mas enquanto eles têm fundos, eles têm contratado advogados sem a permissão da Câmara. Aqui não tem a figura do impeachment, não, para prefeito? Por exemplo, se ele for comprovado que houve corrupção, desvio de dinheiro, o nome que queira usar, ele não corre o risco de perder esse mandato via Câmara mesmo, aqui com os vereadores votando, como mais ou menos o que acontece no Brasil? Infelizmente, o único mecanismo que a gente tem para remover um político eleito é um processo chamado recall, que nós temos que ter assinatura de 20% dos eleitores registrados, que em Everett seria por volta de 4.600 assinaturas. Aí a Câmara iria mandar uma carta oficial para ele, dando 5 dias para ele sair por conta própria, e se ele não sair, vira um plebiscito que precisamos ter uma eleição para o eleitor ir lá votar se ele deve sair ou não. E aí se o eleitor disser, não, tudo bem, deixa aí, pronto, ficou elas por elas. E não só isso, mas tem uma provisão nessa regra do recall que não pode ser feito dentro de 6 meses de uma eleição, e nós estamos próxima à eleição em novembro, então pode ser que o recall não funcione. Não funciona agora, mas ele vai ser candidato, né? Provavelmente. Já fez, inclusive, até ato, né? Ele fez a recandidatura dele, e nos discursos dele, ele relata que tudo isso é político, que não tem nada errado, que a interpretação dele... Isso no Brasil, $180 mil, isso aí, não, isso aí deixa quieto, mas ninguém mexe com isso aí não, 180 conto é mixaria. Aliás, o pessoal ia estranhar pelo fato de ser tão pouco, né? Sim. Mas veja só como a coisa aqui é levada a séria, né? Foi pouco que descobriram, né? Pois é, exato. Vai saber também como é que esses acordos foram feitos com esses advogados aí, né? Que se declara $1 milhão, mas vai saber onde é que está sendo pago isso com o dinheiro do contribuinte aqui de Everett, né? Stephanie, quero agradecer imensamente por você ter me recebido aqui, né, na sede da prefeitura aqui da cidade. A gente veio aqui conversar muito em função do que está acontecendo aqui, né? Tá todo mundo preocupado. Eu imagino que você frequente aí
os comércios brasileiros e tudo. O que você tem reparado dessa galera? O que eles têm passado para você em relação ao ambiente, a esse cenário atual? Sim. Então, como eu disse, foi observado no início do mandato do Trump que realmente o povo desapareceu. E eu recebi ligações de businesses falando que estavam preocupados, talvez precisava de uma campanha de conscientização que tudo estava bem, que estava seguro, até fazerem o que fizeram a semana passada. Então, voltamos novamente à estaca zero do nosso povo estar mais tímido, estar mais em casa. E é muito importante a gente trabalhar na questão de saberem os direitos, né? De não precisar abrir a porta. Se não carregar o seu passaporte, leva uma cópia, que aí dificulta mais o processo para ele. Mas como é que faz também, né? Como é que você estimula a pessoa a consumir num momento desse, né? A pessoa fica preocupada e todo mundo perde, né? A cidade deixa de arrecadar também, menos impostos sendo recolhidos, né? O que eu diria é que se o residente de Everett não quer sair, mas ainda precisa dos serviços, que faça um pedido no restaurante brasileiro, o restaurante dos imigrantes, para a gente continuar contribuindo para a nossa economia imigrante na cidade de Everett, mesmo com essa crise. É esse cenário atual, né? Mas a gente espera, torce para que passe, né? E a gente tem que contar com representantes aqui, como a Stephanie, uma brasileira, uma batalhadora, uma guerreira, né? E que está entrando aí, já entrou na vida pública, né? Começando aqui por Everett, quem sabe aí, alçando voos maiores. Vou torcer por você, né? Para que você, quem sabe aí, tenha uma carreira brilhante na política, para que a gente tenha mais representatividade. A gente necessita de pessoas como você, né? É importantíssimo ter uma voz que é envolvida na comunidade e que ensina a cidade como operar de maneira que envolve e beneficia a todos. E é um trabalho que a gente faz em todas as áreas, né? Para como chega a verba a todos, como você aplica, como chega até o povo, quando a gente teve a crise de saúde, como é que a gente alcança, questão de idioma, de acessibilidade. Então faz toda a diferença termos... Stephanie, minha querida, obrigado. Eu conversei com Stephanie Martins, ela que é presidente aqui da Câmara, né? De vereadores aqui, o equivalente à Câmara de Vereadores aqui, né? Que fala, né? Sim. O nome é chique, né? O nome em inglês é councilor, né? Como é que fala? City Councilor. City Councilor. City Councilor President. Eu conversei aqui com a nossa querida Stephanie. Obrigado, minha querida. A gente vai se falar mais vezes, tá? Vamos nos falar. Muito obrigada pela sua cobertura. Um abraço para o público. O que precisarem, estou à disposição. É isso, minha gente. Olha... não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e também se inscrever aqui no canal do Benevides. A gente se vê por aí.